Conta pra mim, bebê, conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba. Tá braba? Porque a minha tá braba. Podem dizer que é coisa de vagabundo, eu não tô nem aí, porque tá braba mesmo, só queria fazer o meu trabalho cedíssimo e não pude porque aqui o pagode e o samba começou cedo, mas não tem problema, deixe que a galera se divirta enquanto eu tento trabalhar, que eles agora pararam para tomar uma água. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e não é por acaso que eu estou trazendo esse caso, não é mesmo, por quê? Todo mundo pede muito aquele caso, né, da menina que ficou sobre os cuidados da mãe, a mãe inventou que a menina tinha um monte de doença, de Gypsy Rose. Eu sempre brinco com o nome, né, com esse nome, porque é tudo tão parecido da mãe e da filha, enfim. E também tem um caso que eu trouxe para o canal há muito tempo atrás, que é o caso da Lacey Spears. Em ambos os casos, o que foi alegado era a síndrome de Munchausen. E agora, vocês comigo vão tentar entender por que é tão complicado falar de Danita Touch. Danita Touch, ao que tudo indica, e as redes sociais, era a melhor mãe do mundo. E isso também é o que dizem amigos e pessoas próximas, como a família. Saiu um documentário da Discovery Channel contando o lado, obviamente, da Danita. Mas acontece que lá nos sites gringos as coisas se explicam melhor. Por isso que é importante procurar fontes. Porque o que acontece? Um documentário, normalmente ele pega um lado, ele vai pegar ali, nem sempre, o documentário ele nem sempre vai dar ali todas as versões. E foi o que aconteceu com esse. Aí você assiste, você fica totalmente ali criando teorias. E na verdade, tinha muitas coisas que o documentário não contou, e não contou propositalmente, mas eu tô aqui pra contar pra vocês. Peço a vocês que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, porque é bem importante, gente. Assim, mais pessoas recebem o vídeo, mais pessoas visualizam o canal e essa família cresce. Se vocês ainda não assistiram o vídeo de sexta-feira, por favor, dê aquela força, assista o vídeo de sexta-feira, fique aqui comigo. E aproveita também, me segue nas redes sociais, no @JoyceRodriguesOficial, por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e também reposto sempre que possível. Eu admito que ontem eu não consegui fazer isso, eu tava na casa de mamãe, então não deu, tá, gente? Mas agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny Jack, vinheta. No ano de 2002, nasce Colby Touch. O Colby, ele foi um garoto que nasceu de 27 semanas, então ele nasceu bem prematuro e também com várias doenças. Ele nasceu com fluxo gástrico, nasceu com problemas no coração, problemas no rim, e ele também tinha baixa densidade dos ossos, então ele tinha ossos muito frágeis. Como ele nasceu muito prematuro e já apresentando, né, uma fragilidade na saúde, ele ficou em torno de 6 meses, assim, na incubadora, dentro do hospital, então demorou muito tempo para a mãe dele, a Danita Touch, conseguir pegá-lo no colo e etc. Logo que o menino nasce, os médicos avisam para ela que a saúde dele é muito frágil, não existe uma estimativa de vida confiável para dar para ele, então eles iam tentar fazer o melhor possível com o que eles tinham, na situação que eles tinham. Mas tudo indica que desde o início a Danita, ela sempre cuidou muito bem do filho dela. E assim, o filho dela precisava de absolutamente tudo, é o que ela alega. Ele precisava de remédios para ir ao banheiro, ele não conseguia, o intestino dele não fazia o que tinha que fazer. E aí começa-se a juntar bactérias e também dá outros problemas. Ele não tinha suco gástrico suficiente para digerir a comida, então ele passou a se alimentar apenas com comidas líquidas e ele tinha sim uma sonda de alimentação. Futuramente teria uma bolsa de colonoscopia. E é aí que as coisas começam a ficar estranhas. O menino começa a crescer, futuramente ele era um garoto pequeno, então mesmo aos 13 anos de idade, que é quando, enfim, vai acontecer uma bagunça na vida dessa família, ele era um garoto bem pequeno. Mas era um garoto que brincava, fazia de tudo. O Colby, ele de fato era um menino muito animado, não parecia nem que o Colby estava doente, só parecia que o Colby era um garoto mais novo. Ele tinha 13 anos, mas a impressão é que ele era um menino assim de uns 10, assim, ele era bem menor até mesmo que o irmão mais novo dele. Mas conforme tudo ia sendo mostrado nas redes sociais e para as pessoas, tudo parecia muito bem na família e era uma família muito amorosa. E agora vem a parte que parece que ninguém quer contar. Porque o que acontece?
Quando estoura uma acusação séria em cima de Danita Touch, que vocês já vão entender, todo mundo veio com o raio da síndrome de Munchausen. Em 2015, parece que a situação do intestino do Colby ficou ainda mais complicada, então eles não conseguiram resolver o problema já com as medicações que ele costumava tomar. E é quando ela leva o menino para um hospital em Fort Worth. Então eles eram da cidade de Fort Worth, no Texas, né? E tinham ali a comunidade deles ali, né? Não sei, acho que é condado, não sei, pedacinho do Texas, que chamava Ann Burney. E o nome do hospital era Coney Fort Worth. Eles dizem o seguinte, que o menino tá bem, mas ele tá com um problema. Fizeram todos os procedimentos intestinais, né? O menino tava com, né, as fezes ali endurecidas, quase numa situação assim de estar empedrado mesmo. E nessas situações eles tentam o que é viável sem cirurgia. Então todos os métodos sem cirurgia foram tentados até que eles decidem então fazer uma elistomia. É um procedimento onde envolve um corte e tudo mais, só que parece que não é um procedimento assim tão complicado. A questão é que quando eles chegam lá para fazer esse procedimento, o médico diz que vai fazer o procedimento e que tá tudo bem. Porém, depois que é feito o procedimento super rápido, eles chegam para a mãe e diz o seguinte: olha, o procedimento ele não adiantou nada, não tem mais procedimentos para serem feitos. E o que acontece? Depois desse procedimento, eles dizem que as chances do próprio sangue dele produzir bactérias e ele acabar ficando com uma infecção generalizada era muito grande. Depois disso, ele acaba tendo uma melhora, uma recuperação, porém, ele passa por exames e os médicos dizem o seguinte, ali no caso, alguns médicos que não são mencionados, que o menino não tinha condições de sobreviver e que dali pra frente ele teria pouquíssimo tempo de vida. Bom, parece que do lado ali, a poucos metros desse hospital, tinha um lar que chamava Casa Ronald McDonald. Não sei o que isso tem a ver com o lanche, tá? Mas é o nome da casa. Essa casa, ela abriga pessoas que moram em outras cidades e precisam ir pro hospital, né? Pro Coney. Ou também pessoas que estão naquela fase, enfim, que já não tem mais nada que possa ser feito. A pessoa vai ficar em cuidados paliativos até, enfim, o momento de sua morte. E é justamente isso que eles indicam para que a Danita faça, segundo a Danita. Então eles dizem para ela o seguinte: ele não tem mais muito tempo de vida, não tem mais nada que seja viável fazer por ele, a gente só vai acabar machucando mais ele com cirurgias, ele não tem condições de sobreviver e é uma questão de tempo, então você leve ele para que ele possa então ter esse final, né, no hospital Ronald McDonald, na casa Ronald McDonald, que funcionava ali como um hospital para pacientes assim. Só que acontece que quando é dada essa notícia para ela, todo mundo fica muito assustado, porque era apenas um procedimento no intestino que de repente vira algo muito maior. Acontece que ele chega lá em maio, ele chega lá no dia 1º de maio, né, no Ronald McDonald, e a mãe, logo que a mãe chega no lugar, parece que a mãe diz o seguinte, que não era para dar nem comida e nem água para o menino, porque ele estava ali basicamente, né, para que morresse, então não precisaria dar comida nem água. No momento em que ela coloca o garoto no quarto, ela teria ido até um local comprar um caixão e também uma lápide, ela deixou encomendado, e ela teria insistido com a médica que desse alguma coisa pro Colby, para o Colby dormir, e o Colby não sentir nada. Ela disse, olha, o Colby já sofreu muito e eu quero que ele tome alguma coisa e não possa sentir nada. Quando perguntado sobre a comida, ela teria alegado que a comida só faria com que o processo ele ficasse sendo atrasado, porque ele estaria sendo alimentado. Acontece que é o seguinte, vão passar ali alguns dias, 3 dias para ser mais exato, e o que vai acontecer é que o resultado então da ileostomia que ele teria feito teria dado certo, e a médica não teria nem terminado os antibióticos e parece que uma grande infecção que ele tinha no sangue desapareceu. E aí a médica pegou e falou isso, chamou a família e falou, olha, um milagre aconteceu aqui, ele não tem mais nada, ele vai se recuperar. Como lá não era de fato um hospital e eles não transferiram ele para nenhum outro, né? Ali era só, não tinha nem muitos recursos, porque as pessoas que estão lá não, enfim, tomam apenas paliativos. A mãe ficou muito nervosa e conversou com o marido dela, com o Clint, e eles decidiram ir até o hospital tirar o Colby de lá. E é justamente isso que eles fazem, eles vão e tiram, levam o Colby para casa. Acontece que assim que a Danita e o Clint levam o Colby para casa, a médica faz uma ligação para a polícia dizendo que a mãe do Colby, a Danita,
Ela era uma mulher desequilibrada, que ela teria dito para não alimentar o menino, então ele estaria desnutrido, que ela disse que ele não podia comer comida sólida, que ele não comia comidas sólidas e nem ingeria líquidos, e que isso foi oferecido a ele, então eles teriam oferecido comida sólida para ele, coisa que ele aceitou e o corpo dele também. Então aquilo não condizia com a verdade. Ele podia comer sim comidas sólidas e que ela estaria negligenciando o menino e que teria feito o seguinte: ela teria chegado lá, dito que o menino tinha diversos problemas de saúde, induzindo o médico assim a fazer uma cirurgia. Segurem essa informação. E aí ela diz o seguinte também, a médica, que o conselho tutelar precisa ir até lá, porque eles teriam ficado preocupados quando ela levou o menino. Ela teria ligado para casa da Danita e ninguém estava atendendo o telefone, ela estava preocupada. Bom, pouquíssimo tempo depois o conselho tutelar chega e não tem boi, gente. Eles levam as duas crianças, tanto o Colby como o irmãozinho dele. O nome do irmãozinho dele é Colton. Eles levam os meninos para um lugar que a família não é avisada. A sogra dela morava do lado da casa dela, os pais moravam próximos, eles não avisaram para nenhum familiar para onde estavam levando os meninos. E ela foi presa ali, naquele momento. Eles levaram ela presa, aí vão prender ela. Ela vai conseguir sair, aguardar o julgamento, né, em liberdade, porque ela vai pagar uma fiança de 25 mil dólares. Então ela paga essa fiança e começa então, né, a fazer ali a defesa dela. O problema é que conforme as coisas vão correndo, ela procura advogados muito bons, pelo que eu entendi, bem caros também. E os advogados do hospital, porque eles estavam processando ali um hospital, então a gente sabe que processar o hospital é igual em todo lugar do mundo, né? E aí eles começam a processar o hospital, e o hospital, ele tem médicos, e os médicos, quando eles chegam para prestar o seu depoimento, eles já chegam com a verdade. E isso é até mencionado, né? Ninguém questiona, por exemplo, o que um médico diz, ninguém vai ficar questionando o que um policial diz, você já praticamente entra ali com a verdade. E a médica parece que reforça isso, e na primeira semana de julgamento eles começam a ouvir, porque isso vai sendo, né, ali mostrado como vai sendo o dia a dia. Ela já estava com os meninos porque ela conseguiu encontrar, e o próprio sistema mesmo, o sistema, né, do conselho tutelar e tal, cancelou o processo. Então não tinha problema nenhum ela ficar com os filhos. Então não teria que continuar com o processo, não teria mais julgamento, não teria mais nada. Acontece do Coney Fort Worth, desse hospital, que ele teria ficado lá, feito a cirurgia e depois mandado lá pro outro ali apenas para perder sua vida, né, porque ia ficar só no paliativo, fez o seguinte, continuou com o processo. E é quando essa Jenny, ela entra com o processo em 29 estados. E ela afirma, com todas as letras, que a Danita tem síndrome de Munchausen por procuração. Nesse momento, a gente vê que a advogada, ela tá numa situação assim, que ela quer defender, ela sabe que a moça é inocente, ela diz o tempo todo que ela até gostaria de não estar defendendo uma pessoa inocente, que aquilo destruiria uma família, e ok, tudo verdade, mas aí existe uma parte que não foi mostrada e é uma parte séria. Acontece que desde que o menino nasceu, ela sempre estava dividindo a experiência dela com outras pessoas. Isso é bacana? Não. Quando ela começava, o menino mal acordava, ela já estava filmando o menino no celular e postando nas redes sociais a situação do menino. Como era difícil para ela ser mãe de um garoto que tinha uma saúde tão frágil, as coisas que ele tomava, os tratamentos que ele tomava. E aí, de repente, eles acharam, tá? Porque a gente não pode dar a certeza, porque não estava lá, não fomos nós que postamos. Mas eles começaram a achar que, pelo estado do menino, a condição do menino, aquelas coisas que ela estava colocando nas redes sociais era apenas, ela estava aumentando as coisas para conseguir mais doações em dinheiro. Ele também foi um garoto que conseguiu viagens para Disney, mais de uma viagem para Disney, por fazer parte daquele mesmo programa que a menina lá que matou a mãe participava também, para estar viajando para lá e para cá. São pessoas em condições de extrema fragilidade. Vários artistas teriam ido na casa do menino visitá-lo, principalmente também jogadores de basquete, e ela chegava a arrecadar 10 mil reais por mês, como se fosse uma pensão que eles pagavam, porque ela fazia parte, uma ONG apadrinhava ela. Então as condições eram muito boas, e ela, você percebia assim, que ela sempre estava muito bem arrumada,
muito bem tratada, e não é mencionado, por exemplo, profissão, não é mencionada a profissão do marido, e aí você começa a perceber que no fundo aquela família não parecia viver de outra coisa a não ser do dinheiro arrecadado. Eu não acredito, por exemplo, que ela maltratava esse menino. Eu não acredito mesmo. Tinham vários documentos ali, várias coisas. Eu acredito que existia um abuso na exposição, no aumento. Eu acredito que talvez o processo correto seria golpe, mas não é uma questão de tirar os filhos e fazer tudo isso, porque os filhos pareciam muito apegados a ela. O menino tinha ossos frágeis, então se ela agredisse ou fizesse qualquer coisa contra o menino, as pessoas saberiam. A questão da desnutrição, uma coisa é verdade, ele passou por um médico, até porque ele faria um procedimento hospitalar, ele faria uma cirurgia. Então assim, o médico ele faz uma avaliação, e então qualquer mãe chega e diz, olha, meu filho, sei lá, você tá vendo a perna dele, mas ele não tem perna. Então você chega lá, você sai falando um monte de coisa e vão acreditando. E pelo que eu vejo, assim como aconteceu, se caso tenha acontecido com esse garoto, aconteceu também com as demais pessoas aí de outros casos que a gente fica sabendo, isso tem que mudar. Uma pessoa não pode chegar e falar, olha, meu filho tem isso, isso e isso, não mostra um exame, não mostra nada mais, segundo o médico, ela teria apresentado sim, né, uns prontuários médicos provando que ele tinha algumas doenças, mas parece que era um catálogo com em torno de 24 doenças diferentes. Então era uma coisa muito séria para você levar uma pessoa para um centro cirúrgico sem uma avaliação. Inclusive um outro médico que eles consultaram, né, enfim, a defesa dela consultou, disse o seguinte, isso não acontece, porque a gente precisa avaliar, porque nesse caso, por exemplo, que dá algum tipo de problema, ou se o paciente vem a óbito, a gente tem que saber explicar tudo, a gente tem que explicar para a seguradora, a gente tem que explicar para todo mundo. Foi aí que algumas pessoas chegaram a pensar, e sinceramente eu também, que ali foi um erro mútuo, tá? Eu acho que o que acontece é, houve algum erro na hora de fazer a cirurgia dele e acharam que a cirurgia pode ter dado errado e já estavam dando uma desculpa, colocando ele nessa casa Ronald McDonald, porque também era quase que um braço do próprio Hospital Cone Fort Worth, então quer dizer, se acontecesse alguma coisa ele já estava lá mesmo, ou de fato existia algum problema com essa mãe. Quando você vê ela agindo e tal, você vê que ela é um pouco forçada. Ela tá perdendo os filhos, ela vai a julgamento, mas ela quer passar uma pena, ela quer passar um desalento que parece que não condiz com o rosto, com as expressões, com o jeito dela. Foi a minha impressão. Isso faz com que ela tenha algum distúrbio? Não faz, mas assim, é uma coisa difícil de você, por isso que eu falo, esse é um caso que não dá para avaliar direito. Eu acho que a única pessoa que poderia dizer isso seria o próprio Kolbe, mas o Kolbe, ele tem um grau de autismo extremamente alto, então ele não conseguiria dar esse depoimento, não conseguiria falar. E o que acontece vai ser o seguinte, a família vai se juntar para tentar ajudá-la, ela procura a imprensa também já estava que nem um urubu em cima, né, daquela ligação que a médica teria feito. E bom, chega-se então o julgamento, as crianças estão aguardando ela, não sabe o que vai ser da vida dela, porque o que eles estão acusando ela era de tentativa de homicídio, também de não dar comida para uma pessoa indefesa, então tinham várias acusações ali, e que se eles olhassem ali e ela fosse condenada por pelo menos 2, ela poderia pegar de 5 a 99 anos de cadeia. Então assim, é quase uma perpétua. E o que vai acontecer é que eles começam, então, a primeira semana, a advogada consegue dissuadir a questão, por exemplo, a médica teria dito, né, que ela comprou o caixão e que ela teria feito todo o esquema e teria mandado dar o remédio. E aí essa moça vira e fala, né, a Danita fala o seguinte, não foi assim, eles disseram que eu precisava já ir, né, me precavendo e que era pra eu ver isso, tá, coerente, achei coerente. Agora, quando ela disse que a médica que tinha sugerido que não dar mais comida nem água para o menino para não atrasar o processo, e ela alegar que ela não entendeu, que a Danita não entendeu o que seria cortar a comida para não atrasar o processo, o que seria esse processo, aí eu não acredito. Uma mãe que cuida de um filho que tem 24 problemas diferentes, ela não sabe o que é atrasar o processo? Eu acho que ficou meio claro, né? Então, quem falou isso, porque uma jogou nas costas da outra, a médica jogou nas costas da Danita jogou nas costas da médica, mas eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho ela ter dito isso, que atrasaria o processo, e a Danita dizer que ela
nada tinha sido a Danita, tá? E eu acho assim que eram coisas muito fáceis de entender pra ficar mal entendido. Mas até então, tudo bem, ela tem direito de não entender. Eles teriam acusado ela também, no caso de fraude, porque ela teria apresentado várias doenças e alguns exames e algumas coisas que não seriam verdade. E isso teria levado, né, conduzido o menino à cirurgia, e depois, no dia do julgamento, eles retiram isso. O advogado de defesa viraria para eles e falaria o seguinte: tá, mas vocês não pediram nada? Assim, o que a mãe chega e diz, quem são os médicos? Seria mais ou menos isso, né? Chega e fala, tem esse problema, e vocês te levam para a sala de cirurgia? E aí eles não alegaram que ela disse nada, disse que foi necessário fazer a ileostomia, que acabou dando tudo certo, mas que tinha aquela parte, sim, que ela teria conversado com a médica dizendo que era para dar uma injeção para o menino não acordar mais, e por isso ela estava sendo acusada de tentativa de homicídio. Várias coisas, vários dias foram se passando, 2 semanas se passaram. Na terceira semana a coisa mudou um pouco, porque aí eles descobrem o Facebook da Danita. E, gente, não tinha muito espaço mais para foto, situação, exame, como ela estava se sentindo, como o menino estava se sentindo, uma exposição assim tão exagerada que, pasmem, convenceu o júri de que ela era culpada e que ela tinha, sim, possivelmente essa síndrome. Foi acusada, sim, de homicídio, tentativa de homicídio e de negar comida, né? De não dar comida para o menino. E o menino, eles disseram que estava quase entrando em inanição, então, assim, muito tempo sem alimentação. Mas aí eu me pergunto também, essa comida, se o médico tá lá, ele não acha, então, que deve ou não ser feito, né? Como assim a mãe chega e fala, ó, não tem comida, não tem água? Estranho. Mas como eles estavam numa situação que, por exemplo, eu nunca vi um hospital assim, onde as pessoas vão pra isso, sabe? Eu não sei como funciona, eu não sei quem dita as regras. Então é estranho. Mas isso teria acontecido, isso teria sido basicamente ali uma atitude, segundo a Danita, uma atitude de raiva por ela ter tirado o Colby aquele dia, né, do hospital, e eles teriam ficado irritados. Por quê? Para entrar nesse hospital Ronald McDonald, para poder entrar, você precisa ter uma papelada que prove que você tem no máximo 6 meses de vida. Para conseguir a vaga no hospital, ela teria que ter essa documentação. Alguém teria que ter dado essa documentação para ela. Só que parece que essa documentação não aparecia. E se alguém teria dado essa documentação, teria saído então do Hospital Cone. Seria uma coisa meio estranha, né? Aí o que se descobre é o seguinte: parece que o hospital Cone Fort Worth tem uma médica que é especialista na síndrome de Munchausen. E nos Estados Unidos parece que tem. Nos últimos 15 anos só tiveram 2 pessoas acusadas por alguma coisa sendo alegada ali síndrome de Munchausen. E pasmem, quem fez isso? Essa médica. Então é ela que é chamada todas as vezes que envolve um menor. E maus tratos, essas coisas. E ela adora alegar essa síndrome. Aí, mais recentemente, um pouco antes aí do julgamento, né, da Danita, ela teria acusado 5 mulheres de uma mesma região de ter síndrome de Munchausen e, enfim, tirou as mulheres de circulação. Então, ou a mulher é muito apaixonada pelo que ela estuda, ou de fato tem mais pessoas assim do que a gente imagina, né? Eu, sinceramente, vendo ela, divide um pouco a opinião, mas ela parecia uma mãe carinhosa com os filhos. Acontece que quando a pessoa tem essa síndrome, elas também parecem, né, carinhosas. Carinhosas, vamos colocar assim, até demais. Então, assim, não dá de fato para saber se essa moça, ela, enfim, tem essa síndrome ou não. O fato é que ela pegou 5 anos de prisão e ficou fora do convívio familiar por muito tempo, sem direito, acho que a condicional. Gente, foi uma coisa assim, brutal mesmo, porque os advogados foram ganhando tudo. Eles acharam mesmo, de fato, que eles conseguiriam chegar até o final e conseguir se livrar de tudo aquilo, e não adiantou nada. Foram 9 meses de batalha judicial, depois esperaram mais 3 dias para poder ter um veredito final. Foi quando o júri, então, decidiu, depois de 3 dias, que ela era culpada. Ela acabou pegando a pena de 5 anos, que era a pena mínima, mas ela passou 5 anos presa, deve estar presa ainda até hoje. E aí fica a pergunta: teria a Danita mesmo a síndrome de Munchausen? Quem estava falando a verdade? Porque o grande lance desse caso não é nem o que aconteceu, mas quem tá falando a verdade, porque alguém aí tá mentindo. Ou a Danita, ou a médica. Se for a mãe, é desastroso.
Agora, se for a médica, mais desastroso ainda, porque para se livrar de um erro médico, colocou uma mãe que era mãe de um garoto que precisava de muita atenção na cadeia. Então, assim, essas coisas são bem perigosas. E eu vi os advogados ali entrando com profissionais que contestaram e parece que ninguém conseguia contestar. Lembrando também que o estado do Texas, ele é um estado um pouco mais fechado, mas quando a gente olha aquelas contas bancárias também, que era tudo proveniente da doença do garoto, aí é de se pensar. Aí, provavelmente, quando isso entrou no julgamento, as informações colidiram, porque por um lado poderia ter uma médica mentirosa, mas poderia ter uma mãe que estava arrecadando muito dinheiro com a doença do filho. E é aí que eles chegaram a essa conclusão que seria mais fácil, né? Que seria da síndrome de Munchausen. Agora, tendo a síndrome ou não, eu achei muito abusivo, porque, gente, ficar expondo a criança o tempo todo, é seu aniversário e filma, tinha filmagem de tudo, absolutamente tudo, isso é muito sério. Nessa hora é quando a gente para e pensa, a gente nunca sabe quando não vai pegar um doido desse. E aí a pessoa fica nessa exposição. O que ela alega é que ela tinha um filho difícil de criar, ela tinha um filho que tinha suas necessidades ali que eram especiais e que ela apenas estava dividindo com mais pessoas o que ela estava fazendo. Só que não é verdade. A partir do momento que você está recebendo visitas exclusivas, que você está recebendo viagens, que você está recebendo dinheiro e você continua fazendo isso freneticamente, existe um interesse monetário por trás. Isso é óbvio. Então, assim, não dava para ela esperar também muita coisa no julgamento. Agora, se ela era uma boa mãe ou não, eu não sei se um menino que de repente tinha tantas enfermidades poderia chegar até a idade dele, na minha opinião, até bem, porque ele tomava de fato muitos remédios, ele teria feito umas 21 transfusões de sangue, isso com documentação médica. Agora, até onde essa documentação é falsa ou não, não sei. As coisas que eu encontrei adicionais falam justamente do comportamento dela como mãe e com relação a dinheiro, quanto de dinheiro entrou, e parece que isso foi decisivo na hora de se fazer um julgamento. Então, hoje as crianças parece que vivem com os avós, tá? E o pai também participa, mas o pai também trabalha, então parece que vive com os avós, eles se dividem ali com as crianças e estão esperando a mãe. Só que agora o filho dela mais velho, Kobe, já deve estar com seus 18 anos ali, o outro com uns 15, e dá muita dó, porque você vê que eles sentem sim a falta da mãe, porque obviamente se ela estivesse fazendo alguma coisa que não era legal, o Kobe não teria entendimento para isso e o outro não estaria entendendo, mas foi o que aconteceu, ficaram sem a mãe. E aí fica a incógnita. O que vocês pensam sobre isso? Quem pode ter dito a verdade? Quem mentiu? Será que a médica fez a ligação por preocupação mesmo? Será que a médica fez a ligação porque ficou com medo que descobrissem algum erro médico e acabasse denunciando? O que aconteceu? Ela tinha síndrome de Munchausen? Não tinha, porque sinceramente esse é um caso que não dá pra você pensar muito. Você para e pensa, gente, olha, o médico, claro que ele pode alegar isso e tirar o dele da reta, mas depois você pega a mãe que também tava pedindo também, né? E aí aquilo, enquanto você faz isso anonimamente, você não tem problema com a justiça, tá tudo certo, mas aí por algum motivo você cai no radar da justiça, as coisas não ficam tão certas. E ainda existe a possibilidade de os dois juntos, que foi o que eu tava pensando, um erro médico. O que aconteceu? O hospital foi lá investigar a vida da mãe, pegou aquelas coisas todas, descobriu as instituições que ajudavam eles e acabou fazendo essa denúncia já sabendo o que iriam alegar. Agora eu fui longe, pensando bem à frente, seria mais ou menos isso, mas essa é só a minha opinião, não é por acaso que eu estou trazendo esse caso, né? Não estou aqui para julgar, mas fiquei colocando a minha cabeça para pensar. E aí também, quando eu tive essa informação da grana, eu falei, não, isso pode ter acontecido sim. Mas ela ficou 5 anos, poderia ter sido muito mais. E as leis americanas, elas são muito estranhas, assim, umas coisas do nada é 5 anos, do nada é perpétua. Então, eu, sinceramente, quando vi que ela foi acusada, eu fiquei até gelada. Falei, essa pegou uma pena, mas não, tá? Assim como a Lacey Spears, que no caso matou o filho dela e só pegou 24 anos
de prisão. Bom, eu fico por aqui, o caso fica por aqui, mas nós nos encontramos nos comentários porque eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, tá bom? Se quiserem depois acompanhem o documentário lá na Discovery, mas mais uma vez, ele tá bem tendencioso pro lado da mãe, tá? Então, já tô avisando. Se quiserem depois procurem aí na internet que aí vocês vão encontrar mais ou menos aí o que eu falei, mas em resumo é isso, tá, gente? Então, bombardeia com os comentários de vocês. Se ficaram até o final, não esquece do like, comenta que ficou até o final, que eu gosto bastante de saber. E se quiserem aí compartilhar com um amigo, vocês ajudam e muito, tá bom? Um super beijo pra vocês, uma excelente semana, bebês, e até um próximo vídeo. Fui!